pessoal, bem-vindos de volta ao blog da Bluesoft, nosso podcast. Hoje a gente tem um episódio especial com o Guilherme Silveira, da Kaelon. A gente vai falar um pouco sobre métodos ágeis, a história de Agile na Kaelon, né? Então, queria que você fizesse uma apresentação pessoal, sua, falar um pouquinho da Kaelon também, o que é, o que faz. Bom, primeiro queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui com vocês. Tenho acompanhado o podcast, assistido, não todos, mas alguns. Mas tenho assistido e tenho gostado bastante. É bom ter mais um canal de divulgação em que as pessoas... o visual é muito apelativo, as pessoas gostam muito de assistir as coisas, então acho que é uma maneira bem interessante da gente disseminar esse conhecimento, né? Acho que é bem legal. Falar um pouquinho primeiro sobre mim. Eu sou o Guilherme Silveira, eu trabalho aqui na Kaelon desde 2004. Eu comecei a trabalhar, acho que virei adulto na parte de programação a primeira vez quando eu fui para a Alemanha. Trabalhei 2 anos lá, acho que em 2002. Voltei da Alemanha para o Brasil, alguma coisa do gênero. 2003 estava aqui no Brasil já, fiquei meio perdido, fazendo um trabalho ou outro. 2004 comecei a trabalhar na Kaelon, eu e o Paulo, e desde então bem focado nessa parte de treinamento, né? Então, acho que eu estou muito ligado desde então na parte de Java, nos últimos acho que 2 anos, principalmente no último ano, mais ligado desde 2009 na parte de Ruby, mais ligado com Ruby, principalmente por causa do RESTful, os trabalhos foram feitos com ele. O Ágil está meio que desde muito tempo atrás, acho que daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho melhor onde que a agilidade entrou na minha vida. Mas é um pouco disso. Então eu comecei com Basic muito tempo atrás, mas a carreira profissional mesmo, acho que com Java, quando eu fui para a Alemanha, voltei e continuei com Java aqui, e a parte de treinamento na Kaelon, e aí hoje em dia aqui como líder técnico na Kaelon. Legal. Vocês têm treinamentos, né, cursos de Java, Ruby, diversos cursos, e a parte de desenvolvimento interno também. Isso, a Kaelon, o foco principal é o treinamento, então tanto na parte de, hoje em dia principalmente, né, Java, Ruby e algumas coisas ágeis, algumas práticas ágeis, de algumas metodologias diferentes, né, de alguns tipos de metodologias. A parte de Java foi da onde a gente surgiu, em 2004. Em 2006, eu acho, se eu não me engano, em 2006 foram os primeiros cursos ligados com metodologias ágeis. Em 2007 o primeiro curso de Ruby. Então de lá para cá a gente tem abordado essas 3 áreas principalmente, e também feito consultoria ou desenvolvido projetos ou produtos também, né? E na parte de projetos tem muita coisa open source que a gente disponibiliza, também por causa do histórico de 2004 até 2007, principalmente ter sido só Java. Então tem bastante coisa feita em Java. O mercado, algumas coisas são conhecidas no mercado brasileiro, tem o VRaptor e o Stella, são as 2 principais coisas. Tem o Guji, que é uma comunidade que hoje em dia é bem grande, é o principal fórum, o maior fórum de língua portuguesa de Java do mundo. Foi fundado por mim, por Paulo e outras pessoas em 2001, se não me engano. Então tem algumas coisas aí na comunidade Java que a gente fez que tem um bom barulho hoje em dia, né? Tem um bom efeito aí no mercado hoje em dia. Então a gente faz isso, essa parte de open source, tem alguns produtos, tanto na parte de Java, na parte de Ruby, acho que o principal de open source é o RESTful, e alguns produtos ou desenvolvimento de consultoria para algumas empresas. Acho que esse é o nosso mercado, principalmente na parte de treinamento. Legal. Então, com métodos ágeis, você comentou que existem os treinamentos, existe desde sempre, vocês desenvolveram assim os seus projetos aqui dentro? Não. Eu acho que desde a primeira, eu tenho a impressão de que desde a primeira consultoria que a gente pegou, a gente já desenvolvia com testes aqui na Kaelon, mas eu imagino que os primeiros testes que a gente fazia não têm as mesmas qualidades dos testes que a gente faz hoje em dia. Eu tenho a impressão, se não me engano, foi em 2005, então de lá para cá com certeza muita coisa mudou. Eu tenho certeza que tem muita coisa que eu aprendi no meio do caminho que a gente utiliza hoje em dia no nosso dia a dia. Então, mas antes disso, com certeza, eu lembro o primeiro contato que eu tive com teste foi um pouco antes de mexer com o Xstream. Acho que isso foi em 2004, se não me engano, o Xstream, 2004 deve ter sido. E lá aí já eram pessoas muito melhores do que eu desenvolvendo a ferramenta e com conhecimento muito melhor na parte de teste. Então de lá eu consegui absorver muita coisa. Então o primeiro contato foi com o XP, né? O primeiro contato meu foi com o XP, e aí a partir daí tanto eu quanto o Paulo trouxemos algumas coisas do XP para dentro da Kaelon. Então na Kaelon a primeira
o primeiro conhecimento que veio foi na parte técnica, foi na parte do XP técnica, algumas práticas técnicas do XP, e daí evoluiu para, creio que em 2006, o nosso contato mais forte com o Scrum. Depois a gente teve algumas pessoas que trabalharam com o Scrum, trouxeram algumas coisas para a gente, o Danilo Sato, a Mariana e o próprio Alexandre Magno, né, trouxeram bastante coisa aqui para a gente. E a partir de então a gente começou a trabalhar mais com o Scrum e com o XP, mistura das duas coisas, outras coisas que foram evoluindo com o tempo. Então teve bastante coisa que mudou, mas com certeza a gente não começou do zero, trabalhando da maneira que a gente trabalha hoje em dia. A partir do Scrum, vocês começaram a se adaptar a diversas, ao cenário de vocês, né? Vocês fizeram um Scrum puro do começo para aprender aquilo e depois começaram a mexer, ou desde o começo já tinha coisas que não aceitavam não vou falar. As técnicas no começo, geralmente a gente pega by the book mesmo, Scrum é assim, 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 vamos fazer, e depois a gente vai tirando o que não está agregando muito valor. De lá para cá, vocês têm até experiência com Lean e outras coisas. Como foi essa evolução, assim, de lá para cá, de Scrum um pouco mais para frente? Eu tenho a impressão que como já faz algum tempo, então às vezes algumas das coisas que eu falo já não seja exatamente o que aconteceu, mas que quando a gente começou a trabalhar com Scrum aqui dentro, eu lembro de ter começado a ser uma definição mais bem formatada do processo de desenvolvimento, que a coisa ainda era muito jogada, principalmente num projeto interno que existe até hoje, né? E eu lembro de uma conversa, principalmente que eu tive com o Magno na época, não sei se ele se lembra, mas eu me lembro bem da pergunta que eu fiz, e eu lembro que uma resposta que ele deu foi, eu perguntei para ele, mas eu devo fazer dessa maneira ou dessa maneira? Ele falou, olha, se você fizer dessa, a vantagem que você tem é que o stakeholder, os responsáveis pelo projeto, de uma maneira geral, tem uma visibilidade boa do que está acontecendo, se eles estão com algum problema ou não. E se você fizer dessa outra maneira, você tem uma visibilidade, o mesmo tipo de visibilidade para os desenvolvedores. Então eu lembro de ter dado essa resposta, que não é uma resposta sim ou não, faça dessa ou faça daquela, mas sim uma resposta, olha, você pode fazer dessa, você pode fazer daquela, e você pode juntar as duas. E no Scrum não tem problema, você pode fazer de qualquer uma, né, com as duas, com uma ou com a outra, se resolver o seu problema, tá bom. E então eu lembro que logo no começo surgiram essas dúvidas nossas, e como o Magno estava muito presente nesse começo do Scrum, a gente teve como adaptar muito rapidamente à necessidade daquele instante do projeto. Então eu tenho a impressão que se logo no começo a gente começou com o Scrum ao pé da letra, a gente também muito no começo começou a adaptar por causa desse contato que a gente tinha, dessa vivência que o Magno já tinha faz um tempo. E ele podia dar esse feedback bem rápido pra gente. Isso na parte de Scrum, né? XP, a gente foi aos poucos, antes disso, já pegando algumas práticas e se aprofundando nelas, né? Tem até uma entrevista muito antiga feita com o Vinícius, com o Teles. Eu não sei dizer em que ano que foi isso, mas tem uma no blog dele sobre isso também. Isso na parte de Scrum, então quer dizer, no começo. E de lá para cá muita coisa mudou. De 2 projetos, eu acho que a gente, se não me engano, na época a gente tinha um projeto interno e alguns projetos em clientes que a gente estava aplicando Scrum ou tentando aplicar Scrum no começo. E de lá para cá as coisas evoluíram ao ponto da gente conseguir usar melhor, tá? Usar melhor as práticas e tirar mais proveito, mais produtividade para a nossa equipe, que era o que a gente procurava. Então foi muito benéfico. E também esse outro ponto que é conseguir depois tirar algumas das coisas e falar, olha, tirando isso daqui minha equipe vai conseguir produzir mais ainda e o fluxo de desenvolvimento vai ser mais prazeroso tanto para os desenvolvedores quanto para o cliente e vamos entregar mais, etc. Então eu tenho uma sensação de que principalmente de 2009 para cá a equipe como um todo e os projetos como um todo evoluíram, né? Eles amadureceram a maneira de ver os problemas e a maneira que a gente enfrenta os problemas, né? Nas retrospectivas ou mesmo que fora das retrospectivas, nas conversas pelos corredores, ao ponto de a gente conseguir perceber, olhar e falar, olha, isso daqui vamos deixar de lado agora que a gente está ganhando mais sem ele. E depois de um tempo voltar atrás também. A gente já teve momentos em que a gente voltou atrás e colocou de novo alguma restrição, porque a gente falou, olha, está dando pepino, vamos voltar e colocar. Hoje em dia, a gente nas conversas com o pessoal técnico às vezes tem muita tentação de tirar todas as restrições, e a gente também tem que segurar um pouco a rédea e falar, olha, tudo bem, vamos tirar essa restrição agora, ver o que acontece,
Se der pepino, a gente põe de volta. Se não der, depois a gente tenta mais alguma coisa. Então eu acho que de lá para cá essa evolução foi uma evolução natural. Também não adiantava a gente querer começar um away logo de cara, eu acho que não teria dado tão certo quanto deu hoje em dia. Então ter começado com uma coisa mais próxima do by the book, não sei se foi exatamente o by the book que a gente começou, mas começado com isso e se adaptado, percebido que a gente podia adaptar nesse decorrer de alguns anos, eu acho que foi muito, muito positivo. Legal. Tem até um vídeo que é legal, interessante a gente citar, que foi na Noite Ágil, né, que aconteceu aqui, que é você e a Cecília, né, de restrições são boas, mas restrições são ruins, né, falando um pouco desse tipo de situação que aconteceu, né. Então hoje vocês têm um modelo, vamos dizer assim, que é o jeito Kaelon, né, vai mudando até chegar a se adaptar da forma que vocês acham que tem que ser. E acho que na maioria das empresas ou dos projetos que tem já um certo tempo, já uma certa história, acaba caminhando para um modelo próprio, assim, né? Não tem, eu uso Scrum, ou XP, ou Kanban, etc. E, é o nosso jeito, está funcionando bem assim, vamos tocar, né? Então, nessa palestra, nesse vídeo, vocês falam um pouco de iterações mais curtas, né? Que vocês têm praticado isso, que é um cenário que vale a pena, de entrega contínua também, que você comentasse um pouquinho sobre essas coisas. Tá? Só comentar sobre o jeito Kaelon, eu não gosto muito de falar de uma empresa, sabe, falar assim, olha, o jeito Kaelon, ou o jeito não sei o que lá, que sei lá porque eu não posso, mas eu acho que se fosse definir realmente qual seria o jeito Kaelon, seria esse jeito de se adaptar, né? De tentar, de olhar e falar, olha, não, agora você tira fora essa e você coloca aquela. Tanto que em alguns projetos a gente vai ter algumas práticas e em outros projetos a gente tem outras. Não é por isso que a gente pega uma coisa e logo de cara, vamos começar um projeto novo, então tá bom, então a gente começa com as mesmas práticas de XP, de Scrum ou de qualquer outra metodologia que está fazendo naquele outro projeto. Porque as pessoas são diferentes, o projeto é diferente, o cliente é diferente, como tudo é diferente, então a gente começa com algum outro conjunto de técnicas, práticas, restrições e princípios. E aí, a partir disso, começa a adaptar, né? Eu acho que essa é a maneira da gente trabalhar hoje em dia. Eu acho que se fosse para definir esse jeito, seria esse mesmo, né? De começar cada vez de uma maneira diferente e encontrar o que está potencializando a gente, né? O mais importante, no geral, independente do que seja, é a importância com as entregas, né? A importância com entregas frequentes, entregas que agregam algum valor e tal. Isso, independente da prática que vocês usem, é o que tem que fazer, né? Com certeza. O objetivo é a gente entregar valor para o cliente, entregar alguma coisa que vá dar retorno para o cliente poder pagar o meu desenvolvimento, para eu desenvolver para ele, etc. Esse é o objetivo. Então, o que me deixa feliz é entregar alguma coisa que o cliente use e fique feliz e receber o dinheiro para a gente poder pagar e continuar para frente, né? São as duas coisas que são importantes pelo nosso lado. Então, poder entregar alguma coisa útil e ao mesmo tempo poder ser pago por ter entregue essa coisa útil. Então, e pensando nisso, justamente uma coisa que eu acho interessante hoje em dia, que você comentou, né, o importante é isso, entregar esse valor. Hoje em dia a gente tem essa visão da qualidade técnica, não sei o que lá, que é muito importante, e é muito importante, é absurdamente importante a qualidade técnica, mas não é por isso que a qualidade técnica precisa ser 100%, né? Também, da mesma maneira que antigamente os POs, né, os gerentes de projetos eram fanáticos, que queriam todas as funcionalidades para poder entregar uma primeira versão, ou para entregar um orçamento, ou para qualquer coisa, precisava de tudo. Hoje em dia também a gente tem um fanatismo no lado técnico. Eu preciso que seja perfeita a qualidade técnica. Eu quero que tenha teste de estresse no primeiro dia, eu quero que tenha não sei o que lá no primeiro dia, eu quero que tenha tudo no primeiro dia. Então, quer dizer, a gente tá, alguns momentos a gente pratica o mesmo fanatismo que eles praticavam e não percebemos a nossa própria falha. Então, até nesse momento, a gente também às vezes segura um pouco a rédea do pessoal técnico e fala, não, olha, nesse instante você pode segurar, não precisa estar entregando isso na primeira semana, essa determinada tarefa técnica, né? Você consegue segurar ela no primeiro mês, ou em 3 semanas, ou em 2 semanas, ou no segundo mês, dependendo da história técnica, você consegue também segurar para entregar um pouco mais para frente. E tem que saber pesar as duas coisas, não pode ser só o lado valor, não pode ser só o lado qualidade técnica, porque senão a gente deixa de trabalhar para entregar, que é o nosso objetivo de vida, e passa a trabalhar para fazer coisas técnicas bonitas, que não é o nosso objetivo de vida, né? Então você comentou, interações curtas, uma das coisas que foi, acho que a gente já tentou diversos tamanhos diferentes. Se eu não me engano, até no começo era 1 mês, a gente tinha coisas de 2 semanas e de 1 mês, se eu não me engano. E acho que um dos grandes problemas era uma interação de 1 mês, você ficava muito tempo sem ter feedback, e reuniões muito longas.
E aí muito rápido, ou talvez não tão rápido assim, a gente mudou para iterações menores, né? 2 semanas é uma coisa sempre agradável, mas sempre que possível a gente tenta cair para 1 semana. O problema da 1 semana é que talvez a reunião fique muito frequente. Então, se possível, a gente até faz, mas se não, 2 semanas a gente tem sentido bastante prazer em trabalhar nas equipes, não tem tido problemas com isso. E tem um extremo das iterações curtas, que é diminuir, é o momento de que você não tem as iterações, né? Tirar a restrição da iteração. Em algumas metodologias como o Scrum ou o próprio XP, você tem a iteração para quê? Para garantir algumas das outras práticas, né? Então, eu quero ter certeza que de 2 em 2 semanas eu vou ter uma retrospectiva, eu vou ter um planning, eu vou ter um momento para acontecer tais coisas, né? Eu tenho também como medir algumas coisas a partir da iteração, a velocidade, quando eu vou entregar, preparar um plano de release, tudo isso baseado nas iterações. Mas você consegue também com outros artifícios, sem ser a iteração, encontrar a mesma coisa, né? Então, algumas metodologias, como Kanban, etc., vão seguir outras práticas para conseguir essas previsões ou outras características. Então, hoje em dia, alguns dos nossos projetos, não todos, não utilizam iteração. Falam simplesmente, olha, isso é o que a gente tem a gente ainda tem um planning, né? Em algum momento em que é conversado, é apresentado tudo, então é isso que a gente tem que desenvolver. Começa a desenvolver, mas a história em si é discutida no momento de ser executada, não tem um compromisso de entregar, olha, isso daqui é o que eu vou entregar em 2 semanas, ou mesmo que não seja um compromisso, uma previsão de que, olha, isso daqui é 2 semanas, a previsão é por estatística, é por outra maneira de calcular. Então tem essa característica, então, por exemplo, em interação curta. E isso ajuda muito a questão da integração contínua que você comentou, desculpa, o deploy contínuo, né? Deploy contínuo, para você poder fazer o deploy contínuo, você não pode ter iteração. Se eu tenho uma iteração e eu só posso entregar o deploy de 2 em 2 semanas, como é que o deploy é contínuo? O deploy não é periódico, não é contínuo, né? Isso é uma coisa que o Joe Walnes lá no X-Stream me ensinou muito tempo atrás. Ele falou, olha, existe periódico e existe contínuo. Contínuo é contínuo, periódico é de tempo em tempo. Então, para ser contínuo tem que ser a qualquer instante, qualquer momento que eu quiser falar, eu posso fazer a coisa. E eu gosto bastante. O deploy contínuo acho que é uma das coisas fundamentais aí hoje em dia para a gente. Até anotei uma frase que a Cecília falou na palestra, que eu achei até engraçado, né? De one click deploy, estão comentando sobre isso, né? Chegar num nível que você começa a automatizar tudo e automatizar build, etc, até chegar no deploy, né? Para fazer essa questão de entrega contínua. E ela colocou assim, é um clique colocar em produção a brincadeira. Então, já é um nível bem avançado, assim, né? Vamos dizer. Mas acho que, sei lá, uma dica seria, pro pessoal que estiver vendo, estuda tudo, não fica preso a Scrum, que é moda, etc. Estuda Kanban, estuda Lean, estuda um monte de coisa para ver onde você pode se encaixar e onde você pode melhorar, né? Pode citar algumas práticas que vocês usam, seja parte técnica, de XP, etc., que tiver de legal para comentar. Eu acho assim, hoje em dia, tanto a palestra que você comentou, né, das restrições são boas, mas as restrições são ruins, aí depois teve quando o Scrum passa a atrapalhar, e outras que são variações, né, mostrando como a gente encheu as restrições, acho que são coisas interessantes. Mas uma que eu gosto muito, que também está online, é do deploy contínuo, né, a palestra do deploy contínuo. Fala, integração contínua não basta, deploy contínuo, né? Então, eu gosto muito da história do deploy contínuo porque para você alcançar o deploy contínuo, você precisa fazer 500 outras práticas. Então, para eu poder a qualquer instante fazer um deploy, eu preciso ter certeza que o código está funcionando. Então, isso implica em fazer teste unitário, implica em ter teste end-to-end, implica em ter ambiente de homologação para ter certeza que os mesmos dados estão funcionando em outro lugar. Implica numa série de coisas que se não estiver pronto, eu não consigo fazer deploy contínuo. Então, eu acho assim que, hoje em dia eu comentei agora há pouco, né, eu gosto muito de deploy contínuo porque eu tenho como alvo, o alvo é fazer o deploy contínuo. Na verdade, se o projeto é do zero, você está começando do zero, já começa com o deploy contínuo logo de cara, assim que você for fazer o primeiro deploy, já automatiza, porque depois é mais fácil você atualizar o script. Então, tranquilo. Agora, num projeto que já existe, já está em andamento, às vezes alguns clientes chamam e falam, olha, eu queria chegar nesse nível, né, esse nível que você apresentou. Como é que eu faço? Então, a ideia é que você não é de um instante para o outro. Então, você tem que ir com cada uma dessas práticas que são bases do XP, chegar no deploy contínuo. Então, beleza, então, você tem lá um sistema legado que não tem teste, você vai começar a fazer teste unitário. Você sabe, é sofrido. Por quê? Porque o design, em geral, não está preparado para ser testado, né? Tem a questão de alguns tipos de acoplamento serem difíceis de ser testado, etc. Então, aos poucos, você vai ter que migrar esse código para ser testável.
Depois você vai ter que conseguir colocar teste end-to-end, você vai ter que criar um ambiente de homologação como deploy contínuo para homologação, você vai ter que fazer backup do banco de dados, você vai ter que diversas práticas que você coloca aí dentro que são implicações diretas do deploy contínuo. Então eu acho assim que quem puder assistir a palestra do deploy contínuo tem lá, eu cito uma por uma, não lembro agora de cabeça, cito uma por uma os passos para a gente conseguir chegar nele, né, em geral, vários problemas que surgem no meio do caminho. E ainda na parte técnica, eu acho assim que o pair programming é fundamental. A gente não faz pair programming 100% do tempo, mas muita parte do tempo eu olho e o pessoal está programando pareado. E a gente não deixa regra, tá? Não tem uma regra aqui que fala, olha, metade do tempo é pareado, metade não é. Mas em geral, os projetos que tem mais de uma pessoa, você vê a pessoa pareando. Eu vejo muitos projetos, principalmente quando tem só 2 pessoas, eu vejo eles 100% do tempo pareando, né? Só no tempo de ver um e-mail, etc., eles não estão pareando, mas quando um projeto menor, eu vejo eles pareando mais tempo até do que nos projetos maiores. Então isso eu acho que é fundamental. E a proximidade do cliente também está bem ligado com tudo isso, porque em diversos momentos o feedback do cliente é fundamental. Tem uma série de posts que eu estou fazendo agora de algumas práticas que a gente faz e os últimos 3 eu acho que estão ligados com essa história de você pegar feedback do cliente, porque um dos principais problemas, né, de impedimento que surgem é essa conversa do cliente, de saber o que o cliente pediu, né? É o motivo de toda a discórdia entre a humanidade de TI e o resto do mundo, né? O ódio do cliente tem pela gente, que a gente criou com os clientes por um tempo, é por causa disso, né? Da gente não entender direito eles. Então, pegar esse feedback do cliente rápido é fundamental e encontrar maneiras de pegar esse feedback é fundamental. Então, se o cliente está presente no local, né, na região, né, no mesmo prédio, na mesma sala, etc., a conversa direta, você ter o prazer de chegar perto dele e perguntar, ou de chegar do lado dele e falar, notificar do que está acontecendo, isso é fundamental. Às vezes o programador tem vergonha, às vezes o programador tem medo, ou às vezes o programador não está acostumado, acha que tudo bem, espera que uma hora o cliente vem conversar com você. E a pessoa não percebe que isso está sendo negativo para o projeto. Então, esse tipo de coisa, educar a equipe para fazer esse tipo de trabalho é muito importante. E também saber quando, telefonar, quando eu telefono para o cliente, ou quando eu mando um e-mail, ou quando eu tento abordar ele pessoalmente. Então, você tem 1000 maneiras de trazer o cliente mais para perto, seja pelo telefone, e-mail, ou falar no cara a cara. E tudo isso é fundamental para a gente ter esse feedback, se a funcionalidade está certa, ou se aquela pendência que eu tenho de uma decisão, ou qualquer coisa do gênero. Então isso tudo é fundamental para a gente poder entregar cada vez mais rápido as coisas, tirar os impedimentos e entregar cada vez mais rápido as coisas. Então eu acho que na parte de gerencial, a presença do cliente e essa capacidade de a gente estar mudando as coisas é fundamental. E na parte mais técnica, a questão de querer atingir o deploy contínuo, e aí por isso passar por uma série de práticas, eu acho que são as coisas, o coração do que a gente faz hoje em dia. Legal. Mas a gente tem que estar pensando nos 2 lados, né? No lado do cliente e no lado técnico e tentando achar o melhor dos 2 caminhos, né? Tendo bastante qualidade e entregando continuamente, mesmo tendo bastante qualidade, caminhar para esse. Com certeza. Não deixar de repente transbordar para o lado da qualidade técnica, né? Uma das decisões técnicas clássicas que todos os desenvolvedores nossos, não se sinta mal por achar isso também, todos nós gostamos é de reescrever o sistema. Nós preferimos reescrever do que dar manutenção. Mas lembrar que todo o sistema que está aí foi a gente que escreveu. Então, por mais que eu sei que não fui eu que entrei nessa empresa, quando está esse sistema, etc., a empresa que você saiu, você deixou o seu legado lá. Não se preocupe, o seu legado está ali para outra pessoa daqui 5 anos chegar e ficar chateada com o que você deixou para trás. Então, saber lidar com essas decisões técnicas que, falar, olha, não, agora eu vou escrever do zero, só porque tem um sistema legado que é mais trabalhoso, né? Mas você escrever do zero consome tempo, é tempo sem entregar produto, sem entregar valor, consumindo dinheiro, fazendo sua empresa ficar para trás do mercado. Então, quer dizer, é tudo uma coisa muito difícil, é uma decisão de negócio muito difícil. O desenvolvedor tem que entender um pouco disso. Da mesma maneira que a gente lutou pelo direito do gerente de projeto, né, virar um PO ou algo do gênero, e com isso entender mais sobre o nosso lado, aceitar mais as nossas restrições técnicas de que a gente tem que ter qualidade, a gente também tem que entender o lado dele, entender o lado do negócio, que tem certas coisas que são inviáveis de serem feitas ou tem que ser postergadas. Tem que haver esse balanço, né, de forças. Nesse tipo de projetos que tem entrega contínua e em projetos no geral, né? Como que funciona a parte de planejamento, retrospectivas, o fluxo que vocês têm?
desacoplado, a cadência é diferente, não precisa ter uma interação, ou às vezes tem interação. Como vocês trabalham normalmente? Então, quando tem interação, aí vai lembrar muito o Scrum mesmo, vai ser as práticas do Scrum que a gente vai estar puxando de interação. Então, vai ter um planning no começo, vai ter uma retrospectiva no final, exatamente no final, vai ter essas cerimônias ou algo do gênero acontecendo nos devidos momentos, ou não, quando o pessoal decide que não, etc. Né? Então, é o mais tradicional mesmo. E o que perde um pouco a base é realmente quando a gente não tem a interação, aí você fica meio perdido, né? Poxa, eu faço um planejamento, eu não planejo, é na hora que o cara conversa, eu faço uma retrospectiva, eu não faço quando eu faço, é todo mês, é todo dia, é no daily meeting, é no bate-papo, então aí fica um pouco mais perdido mesmo. Nesses casos, o que a gente tem feito bastante, e eu tenho gostado, ocorre um planejamento de tantas e tantas semanas, a gente senta para discutir como está a parte funcional, né, os requisitos funcionais. Então o PO junto com o X, etc., vai mostrar o que precisa ser feito adiante. Só que a gente não limita, não tem uma questão de pontuar e falar, então é isso daqui que eu vou conseguir entregar nas 2 semanas, então é isso aqui que vocês precisam me explicar, um pouquinho mais do que isso. Explica tudo que puder, vamos conversar o máximo que a gente puder até a gente ficar cansado da reunião e vai embora, vai para casa. Porque depois a gente vai desenvolver o máximo que a gente puder também. Então a gente explica, pega o máximo de feedback que puder, dá o máximo de feedback de volta. A retrospectiva é feita também periodicamente, então vai depender dos próprios desenvolvedores, é uma coisa que vai surgir deles, que é uma coisa deles. Então a gente tem abordado dessa maneira, nessas situações a gente tem feito dessa maneira. Então a gente tem um planejamento, mas nesse planejamento a gente não tem um compromisso de tanto tempo que vai ser feito, em tanto tempo vai ser feito isso. Então a gente mostra o máximo de funcionalidades que puder. Porque chega uma hora que está todo mundo cansado mesmo, né? Chega, sei lá, 2 horas de reunião, ninguém mais quer falar sobre o que você vai fazer, etc. Todo mundo almoçar, jantar, comer, sei lá, sempre comer, né? Porque todo mundo quer fazer alguma coisa sem ser continuar na reunião, então vai todo mundo fazer alguma outra coisa. Então tem esse momento. As aprovações já foram feitas durante a iteração. Nos 2 casos a gente trabalha com a aprovação sendo feita durante a iteração, então não é feito no final, né? Durante já foi feito. Se precisar, se o cliente tiver interesse, a gente faz uma reapresentação das funcionalidades no final. Mas em geral, acho que hoje em dia todos os clientes só durante é satisfatório para eles, então mostra durante, é aprovado, em geral é aprovado remotamente também, então a gente só dá, a gente pode comentar depois também, a gente só aprova, termina a história, automaticamente o cliente é notificado, e aí o cliente já tenta aprovar em homologação, porque automaticamente já foi enviado para homologação. Então o cliente aprova e a gente já sabe que naquele instante dá para colocar em produção, né? Também já passou pelos testes, porque está em homologação, já passou pelas baterias e toda a questão anteriores, né, que vieram antes. Então a gente tem tentado trabalhar dessa maneira na parte de aprovação. A qualquer instante pode ser aprovado e reprovado e aí volta. E com isso também a gente ganha uma liberdade, que é a liberdade do quê? De todas as histórias que o cliente explicou, mesmo que talvez superficialmente alguma para a gente, ele pode a qualquer hora mudar a prioridade. Então a gente tem lá o quadro no caso digital e a qualquer hora que o meu cliente que não está aqui dentro da Kaelo, não está localizado num outro local, ele preferir uma outra história em vez que a história que é a próxima a ser feita, mas não tem ninguém naquela história. E ele tem 10 histórias abaixo, uma outra que ele também explicou pra gente. Ele puxa aquela história pra cima, não tem problema nenhum com isso, né? Óbvio, se ele quiser puxar uma história completamente nova, que ele nunca comentou pra ninguém, ele vai ter que explicar. Talvez por e-mail dê certo, talvez por telefone dê certo, talvez via Skype dê certo, se não presencialmente. Mas ele não vai precisar uma interação nova, se ele puder comparecer, explica pessoalmente, estando claro o que deve ser feito, puxa e executa, não tem problema nenhum da gente fazer isso. Porque a gente não tem aquela interação fixa, etc. Né? Então eu acho que é esse poder de liberdade dele mudar, não dentro, né? Porque dentro da interação você até poderia mudar a ordem, dependendo do caso, uns aprovam, outros não. Mas essa liberdade que ele tem de colocar histórias novas, tirar e fazer, dar uma riqueza aí no que pode ser entregue no dia a dia para os clientes do nosso cliente. Né? Esse formato, ele exige, claro, uma grande confiança, eu acho que bastante confiança, e dá uma transparência enorme, né, para que ele acompanhe o que está acontecendo e tem a próxima mais importante, mas não, agora não é mais, agora é a outra. Acho que para ele é muito bom, para a gente também não fica acumulando um monte de coisa já planejada, né?
Então não gera muito desperdício, né? Tá planejando e entregando, a ideia é evitar desperdício. Perfeito, né? é isso mesmo, é isso mesmo. Tanto que tem casos muito legais em que um dos projetos que a gente tem, que são 4 pessoas desenvolvendo e o cliente, o PO, fica fora, né? O pessoal difícil fica fora, eles, se em algum instante ele muda a próxima história, o pessoal nem percebe. Porque eles não estão nem aí para qual é a próxima história. Não me interessa que aquela é a próxima história que ele pretende que eu entregue essa semana e ele deixou quieto, agora ele quer na semana que vem, né? Ele espera que seja entregue na semana que vem. Não importa a história que eu estou fazendo agora, vou entregar o que foi pedido, vai estar dando valor para o meu produto e vamos para a próxima quando chegar a próxima. Então, essa questão é muito, muito legal, né? E a transparência para o cliente está claro o tempo inteiro o que a gente está fazendo, quando a gente termina uma história, quando começa uma outra, ele acompanha o hora a hora, não é o dia a dia do desenvolvedor, ele sabe hora a hora acompanhar as histórias sendo terminadas, as histórias começando, os pares desenvolvendo tal coisa. Quer dizer, óbvio, se ele não quiser prestar atenção, ele não presta atenção, mas a informação está lá na cara dele gritando. Se ele bater o olho, ele abre lá um tracker e olha, ele vê que aquilo está acontecendo, é muito direto, então a informação está lá na cara, ele sabe se uma história está demorando 2 dias, ele percebe e consegue conversar com a gente, é óbvio. A gente já tenta educar o desenvolvedor que se está demorando 2 dias tem que conversar com o cliente para saber o que está acontecendo, para poder melhorar. Mas acho que é muito legal tudo isso. Legal. E vocês usam o tracker da Pivotal Labs, né? O software é gratuito, né? Isso, a gente usa bastante o do Pivotal hoje em dia, o Pivotal Tracker, acho que é o site, né? pivotaltracker.com, é do Pivotal, é gratuito e ele é bem prático, tem uma UI muito bonita, né? Etc. Tem algumas restrições fortes, ele impõe algumas restrições fortes na gente, algumas que dá para quebrar ou não se preocupar e ignorar também, se for o caso, como no nosso caso, por exemplo, a gente não tem interação em alguns casos e ele tem uma interação fixa. No nosso caso, a gente simplesmente ignora a interação e ponto final, então funciona, não tem problema. Mas a gente também aqui dentro, a gente usa e já usou, eu acho que diversas, talvez não todas, mas já usou diversas ferramentas, tanto de tracking quanto de gerenciamento de projeto ou algo do gênero. Então, o Xplanner, eu nem lembro os nomes de tanta coisa que existe aí no mercado, a gente desenvolveu junto com o pessoal do TCC, o Calopsita, que também é um projeto open source, que também ajuda a gente a pôr algumas coisas em prática. Também tem o Calopsita que a gente usa em um projeto aqui dentro. Então tem diversos projetos que a gente usa. Hoje em dia eu acho que o que está sendo mais utilizado deve ser o Pivotal mesmo, e essa facilidade de comunicação com o cliente, o que eu comentei, né, do e-mail, ou o e-mail enviado automaticamente para o cliente, esse daí, no caso, é o Pivotal mesmo. Quando ele muda uma situação do quadro, vamos dizer assim, ele informa o cliente. Ele informa o cliente que mudou. Isso, então o meu desenvolvedor terminou lá a funcionalidade, ele clica Deliver, nesse caso, nessa ferramenta, ele clica Deliver, o cliente recebe um e-mail falando, opa, aquela funcionalidade está pronta para provar. Você consegue dar umas hackeadas e aí no e-mail do cara ele vê a URI, tá, não é no Pivotal isso, você consegue hackear com plugin para o Firefox, né, Monkeys e similares, o cara já clicar, cair no ambiente de homologação e testar a funcionalidade. Então, tudo isso vai bem direto por causa dele, né. Tem 1000 conexões que você consegue fazer não só no Pivotal como em outras ferramentas, com um servidor de código, com um issue tracker de verdade, com outras ferramentas para fechar issue e fazer outras coisas automaticamente. A gente não costuma fazer, a gente faz na mão, não sofre com isso, então não tem por que automatizar. Bom, falar um pouquinho da parte de eventos também, né, que vocês geralmente estão trazendo o pessoal para cá, né, vários grupos de usuários e tal, tem os encontros do Guru, que são mensais, né? Isso. Teve a Noite Ágil, que foi um evento aqui legal também, foi organizado mesmo rápido, assim, encheu, foi bem legal. Que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre ter esse espaço, trazer o pessoal para cá, as vantagens que tem com isso, né? Eu acho que é uma iniciativa de vários grupos juntos, né? A gente tem um espaço aí para estar trabalhando junto com isso, que é bem legal a gente poder reunir as pessoas para conversar sobre os assuntos, né? O pessoal do Guru faz as reuniões, se não me engano, mensais, ou de 4 em 4 sábados. A próxima até agora é dia 19 de agosto, que é o I-Day, né? Vai ser de dia de semana, não vai ser de fim de semana. E aí são algumas palestras, né, mais rápidas, etc. E agora acho que está no molde de um dojo, né, se não me engano.
E teve o Noite Ágil, que era todo o pessoal da organização do Guru, que também faz os convites, manda o formulário, né? Prepara o formulário, tem as palestras, etc. Traz o pessoal, a gente fornece aí lanche, blá blá blá, tem o pessoal que patrocina, etc. E então consegue fazer alguma coisa para trazer o pessoal de Ruby. Eu sempre vejo, sempre que eu estou presente, foram poucas as vezes que eu pude vir, mas vejo gente nova e algumas pessoas que eu já tinha visto antes. Então eu acho que é interessante por estar abrindo espaço para chamar mais gente nova para cá. A gente também sempre divulga nos cursos de Ruby, a gente divulga também o encontro para tentar também trazer o pessoal, manter o pessoal na comunidade. A gente sabe que a comunidade é fundamental para arranjar o próximo emprego, para tirar dúvida e para 1000 outras coisas. Então desenvolver a carreira também é muito importante. Então a gente tenta incentivar aqui os alunos também. O Noite Ágil foi uma iniciativa do André Pantaleão, na lista, acho que foi na lista do Scrum Brasil, ou foi do Happy Hour Ágil? Happy Hour Ágil. Tem a lista do Happy Hour Ágil, Scrum Brasil, Visão Ágil, Agile Brasil e outras, eu não lembro, talvez alguma de cabeça, desculpa. Deve ter sido na do Happy Hour Ágil, saiu a ideia e aí a gente fez um evento para falar de Agile e lotou também, foi bem legal, todo mundo falando sobre coisas práticas, né, no mundo real, então eu achei que foi bem interessante. E palestras também rápidas, né, que eu acho que consegue trazer visão de várias pessoas do que está acontecendo na empresa delas. Tanto em pessoas que estão tentando implementar alguma prática específica no começo ainda e mostrando as dificuldades, e pessoas que estão com alguma prática um pouco mais na frente e mostrando o resultado, o que aquilo ajudou e não ajudou, teve de dificuldade também. Então para compartilhar experiências, eu acho que isso é fundamental, né? Assim como a gente tem um momento de sala de aula em que a experiência do instrutor vale muito, um momento que a gente está num grupo em que a gente tem pessoas que sabem mais que a gente, ou que viveram mais que a gente, ou que vivem o mesmo problema que a gente, trocar essa experiência também é fundamental. E é na comunidade que a gente consegue fazer isso, nas listas de discussões, nos fóruns e nesses encontros presenciais. Então eu acho que é fundamental para o desenvolvimento da carreira de qualquer um, seja um desenvolvedor ou seja uma pessoa mais gerencial que vai fazer um papel mais de PO, Scrum Master ou um outro papel, uma metodologia. Então eu acho que esses encontros são fundamentais para a gente fazer essa troca de experiência. Eu acho que é muito importante isso. Legal. A Kaelon também está à frente da Infoque, né? Do Infoque Brasil. E também é um lugar para trocar experiências e para trazer conteúdo brasileiro, né? E tem traduções também de conteúdo de lá de fora. E queria que você comentasse um pouquinho sobre o Infoque e o que está rolando. Então, o site, lá fora, ele traz notícias do mundo inteiro, em geral do mundo inteiro, né? E o que a gente faz, tem 2 trabalhos, a gente faz tanto a tradução, né? Então não só a gente Kaelon, né? A gente é responsável, mas tem todo um grupo colaborando e enviando as traduções, que é 1000 vezes mais importante, né? Então agradecer também todo mundo que colabora. Tem os editores-chefes, que é o Pedro Mariano, o Lucas Souza e o Donizete, que também trabalham forte organizando isso, também traduzindo, também criando material. E além da tradução, uma outra coisa que eu acho que é tão importante quanto, e para o Brasil, na verdade, é até mais importante, é a divulgação de notícias brasileiras. A gente faz um monte de coisa que é de dar orgulho se a gente for lá fora ver o que o pessoal faz. Então, eu acho assim, a gente gosta muito de ver o pessoal de fora vindo e trazendo novidades, mas a gente tem muita gente boa fazendo muita coisa legal, que se você for num evento lá fora, você assiste e você fala, poxa, mas o pessoal daquela empresa que eu conheço está fazendo igualzinho. Às vezes não é você, às vezes é outra pessoa, às vezes é você, mas tem pessoas fazendo muita coisa legal. Então essas coisas é uma maneira de divulgar essas coisas que o pessoal está fazendo. Na parte de Agile tem um monte de gente fazendo um monte de coisa legal que lá fora ainda não é feito em poucos lugares, então é plausível de divulgar. É esse tipo de coisa que a gente tenta divulgar no Infoque, ou discussões também que aparecem na comunidade brasileira. A comunidade brasileira também se envolve em discussões que começam numa lista de discussão e terminam num blog, em 5 blogs paralelos. Então esse tipo de coisa também é interessante para a gente poder apontar, né? Então é uma maneira de trazer tudo o que está acontecendo, notícias que estão acontecendo na comunidade, para apresentar para a comunidade de novo. E é feito pela comunidade, então isso eu acho fundamental. Tanto que quem estiver vendo tem notícias, tem coisas que está fazendo que é o top, ou que não é o top, são as dificuldades, são os problemas, tá? Com ferramentas, etc. Pode colaborar, só mandar e-mail, entra no site, manda e-mail para a gente, colabora, etc. Então mas é um site ainda mais para apresentar as notícias. Para discussão, a gente tem também agora o Tectura, que a gente está ajudando a divulgar, o tectura.com.br, e lá o foco é mais em discussão
em assuntos da comunidade em coisas mais alto nível. Então, também eu acho que como ele, mas para a comunidade brasileira também, que era uma coisa que eu sentia falta, que juntasse as linguagens, as diversas linguagens, não fosse um foco de uma linguagem só, que juntasse todo mundo de todas as linguagens, de todos os papéis. Então é DevOps, integração, é operação, suporte, não sei se encaixa, mas desenvolvimento, gerência, arquitetura, todo esse papel junto para conversar sobre esses assuntos. Então eu acho que é aí um lugar mais de discussão mesmo, de falar, olha, vantagens e desvantagens, não é aquela coisa unilateral. Legal. E tem, em relação aos eventos ainda, vai ter o QCon também aqui em São Paulo, né? Vai ajudar a divulgar também, né? Legal. O que vai rolar, como vai ser. Legal. O QCon em São Paulo é a primeira vez que está acontecendo aqui em São Paulo, é um evento que acontece já em Londres, São Francisco, Beijing, China, não sei se é Beijing, China e Japão. Então acontece nos 4 países e a gente está trazendo agora para o Brasil a primeira vez agora em setembro de 2010 e tem algum pessoal de fora que a gente está trazendo, o pessoal, sem citar nomes, né, tem pessoal Oracle, IBM, agora é Oracle na Sun, né, Twitter, Facebook, não tenho certeza, talvez eu fale, não sei dizer, só vendo no site para confirmar, às vezes eu falo besteira, eBay e sites grandes do gênero, né, então pessoas, em geral, são pessoas que fizeram alguma coisa lá dentro. Então, por exemplo, no Twitter tem o pessoal que faz o Twitter escalar. Então, sabe, não é um bate-papo sobre, olha que legal o que a gente faz aqui no Twitter, olha, como fazer escalar, quais são os problemas quando você quer escalar absurdamente, né? Então, são palestras de um alto nível em geral, não no sentido de qualidade também, mas no sentido de alto nível, nesse instante de falar sobre assuntos que englobam coisas gerais, né, que englobam o interesse maior de todos, né? Então não vou falar sobre a ribimboca da diferença do int para o long na implementação X de uma JVM, mas posso até falar disso também, mas falar sobre coisas que englobam mais preocupações mais globais, preocupações maiores. Então a gente tem uma track de Java, uma de .NET, uma de Agile, uma de Ruby, uma de casos e soluções e uma de arquitetura, né? A gente tem 6 tracks com o pessoal de fora, com o pessoal brasileiro, tentando trazer essas palestras num estilo de palestra que seja aquela palestra que vá marcar a sua vida, tá? Eu espero que as palestras sejam palestras que quando você assistir você fale, putz, essa foi a palestra do ano que se eu não tivesse vindo para cá eu não teria conseguido ver em outro evento. Então esse é o tipo de palestra que eu gostaria que a gente pudesse trazer para vocês. Então, por isso até limitar o número de palestras, etc. Numa próxima tentativa de trazer mais palestras, os eventos paralelos, etc. Uma maneira de trazer mais palestras ainda pra gente. Eu acho que é um pouco disso. São 2 dias, né, do evento, mais... eu sou péssimo pra mais. E mais um dia de cursos, né? Isso, vai rolar aqui na Caelum também. Isso, na sexta e aí no sábado e domingo o evento aqui em São Paulo, lá perto do Trianon MASP, E vai ter um happy hour no sábado, no sábado tem happy hour, mas também sexta-feira já vai ter uma galera do Brasil inteiro por aí, tweetar, a galera se marca de se encontrar, a gente se encontra, faz alguma coisa, com certeza sempre marca alguma coisa. Legal. Né? Bom, tem mais alguma coisa que você queria falar, no comentário final? Eu acho que o pessoal que já me viu em palestras ou em algo do gênero sabe que eu gosto de falar, sempre tem alguma coisa para falar mais e eu sempre acabo caindo em caminhos paralelos e falando sobre assuntos nada a ver, assim como eu fiz aqui. Mas acho que tem só uma última coisinha ligada com o que a gente falou antes de coisas técnicas que eu gostaria de falar, que eu até comentei assim por cima, era de que não existe uma regra do que é o melhor pra gente, né? Eu acho que eu comento em alguns momentos, o Paulo falou uma vez para mim isso e me marcou essas palavras de que a gente cresceu, né? O mercado brasileiro também cresceu, a gente deixou de ver uma tecnologia, uma linguagem ou um produto como a solução do mercado, né? Antes era, olha, compre esse produto em linguagem X, se você lembrar muito tempo atrás, você vai ter lá DBase, Clipper, etc. E de lá para cá tem milhares de outras que a gente não precisa citar, mas vocês conhecem todas elas. Essa é a solução, então todo mundo começou a usar aquilo. Então, hoje em dia, tentar essa abordagem de novo de achar que uma linguagem, ou uma tecnologia, ou uma plataforma, ou um produto é a solução de tudo da minha empresa, cair na mesma falácia, né? É a mesma dificuldade. Então, e a mesma coisa para a metodologia, achar que XP é a solução para tudo, ou que
TDD é abordagem para tudo, ou Scrum é abordagem para tudo, ou Kanban é abordagem para tudo, ou não sei o que é abordagem para tudo. É difícil a gente encontrar uma coisa no mundo que é a solução para tudo do mundo. A chance disso acontecer é tipo 0,000%, você joga na cena no mesmo dia que você ganha, com certeza. Então, acho que isso é muito importante, por isso essa questão da adaptação, adapta as coisas na sua empresa, seja as tecnologias, não escolha uma tecnologia para toda a sua empresa, não escolha uma metodologia para toda a empresa. Comece com uma, com certeza, mas deixe isso fluir, né? Acho que isso é fundamental e que isso tem que ser uma coisa passo a passo, né? Não adianta também você querer colocar, poxa, eu quero colocar isso na minha empresa, então coloca tudo de uma vez e agora todo mundo tem que seguir essa regra e quem não se adaptar sai fora e acabou. Tenta implementar aos poucos, tenha um plano de implementar as coisas aos poucos e assim como o deploy contínuo, tem um plano de, olha, passo a passo, durante X meses, quero chegar lá. Mas não é do dia para a noite que você vai chegar, porque tem milhões de empecilhos, milhões de dificuldades. Depois que você chega a primeira vez, a segunda é mais tranquilo, mas a primeira é mais difícil. Então, acho que essas duas coisas, que não existe regra, não existe melhor. Eu falei para você, não é o jeito que é, então, se for para definir alguma coisa, essa de não existir essa regra, de cada lugar você aplicar uma regra diferente. Acho que isso é o que eu gostaria de compartilhar. Legal. É isso aí, então, o pessoal que quiser conversar mais, venha ao KubeCon, né? Trocar uma ideia com o Guilherme, o pessoal todo da Kaelon vai estar lá. E queria te agradecer pela entrevista, pela participação. E é isso aí, obrigado. Eu que agradeço, Luiz, a participação, aí, poder participar e compartilhar um pouco, falar demais, como sempre. E agradeço vocês, quem aguentou até o final, me escutarem. Obrigado. Obrigado.